Olá, gente. Paz seja convosco, para você de perto, para você de longe. Pastor missionário Erivan Silva, com muita alegria no coração aqui, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Estou aqui me preparando para orar, daqui a pouco vou me recolher em oração e aproveitando assim para meditar um pouco sobre a palavra de Deus e trazer uma boa reflexão para o seu coração, tá bom? Vejamos, aqui no livro joanino, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, tem um assunto um pouco polêmico e até muito pregado dentro das igrejas, né? Mas quando estudamos teologia, a gente vê alguns professores falando que essa história não estava no princípio na Bíblia, que isso foi colocada posteriormente na Bíblia Sagrada. Alguns dizem que provavelmente isso aqui era tipo uma parábola que ganhou força e de repente entrou na Bíblia e nos leva a acreditar que realmente foi uma história que ocorreu no meio do povo de Deus. Também existem relatos, né, de que essa mulher adúltera, na verdade, o pecado dela não era o adultério em si, em trair, até mesmo porque a questão de adultério em Israel era muito complicada, porque na nossa cultura a gente vê o adultério de forma diferente, tipo um homem que tem duas mulheres ou mulheres, ele está em adultério, logo tem que ser disciplinado. Mas na cultura de Jesus nós vemos um noivo para 10 noivas, na história da parábola das 10 virgens. Quantos noivos tinha? Um noivo para 10 noivas, repito. Segundo a lei mosaica, o homem podia se casar várias vezes por N motivo. Um deles era se a mulher fosse estéril. Então o homem tinha o direito de pegar uma segunda e assim sucessivamente. Mas vamos ficar aqui na visão onde se acredita que essa mulher realmente estava ou tinha adulterado. Mas uma pergunta que temos que fazer, que não se pode prosseguir sem fazer, é: onde estava o homem que ela tinha adulterado? Já que a palavra de Deus condena ambos. Então, uma das coisas que dá força para quem pensa que esse adultério provavelmente era idolatria, era um adultério espiritual e não carnal, físico, porque não se vê no homem só ela, já que naquela época se oferecia os filhos a Moloque, se cultuava a Moloque, um deus que tinha uma figura de um touro, de um boi, e era bem comum em Israel algumas pessoas se desviarem da fé para adorarem a Moloque e colocavam seus filhos dentro desse boi. Ele era tipo um forno, onde se acendia um fogo na sua barriga e colocava-se a criança lá dentro, e quando a criança começava a gritar, quando a criança começava a chorar, aí saía um som aterrorizador daquela imagem, parecia que dava vida àquele boi, porque ele chegava a se mexer com a criança dentro, posta em agonia por conta da sua morte agonizante no fogo, naquele fogo. Porém, quero aqui
dizer para vocês que, mesmo assim, vamos ficar com essa tese de que essa mulher teria adulterado com um homem e que, por conta do machismo que predomina na maioria das religiões, aquela mulher estava sozinha ali e de repente o homem que tinha pecado com ela estivesse ou estaria ali no meio com uma pedra na mão. Não é interessante pensar desta forma? Tentando matá-la de forma terrível. Porém, também é bom salientar que existia na lei mosaica vários pecados que a condenação seria morte por apedrejamento. Então, não só existia o adultério, não só era só o adultério que dava ali a sentença de morte por apedrejamento. Existiam vários pecados que trazia isso para o pecador. Porém, no capítulo 6, quando eles trazem essa mulher que supostamente foi apanhada em um ato de adultério, no verso 6 diz: isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar, mas Jesus, inclinando-se com o dedo na terra, escrevia. Algumas pessoas já ouviram muito dizer assim que Jesus estava ali desenhando a figura de um peixe, que era o símbolo do cristianismo. E eu discordo, e com base na Bíblia. Por que eu discordo e tenho a ousadia de dizer para você com base na Bíblia? Porque a Bíblia, ela não diz que Jesus estava desenhando, mas escrevendo. Para entendermos essa história e esse contexto, devemos assim ver anteriormente a história a partir do capítulo 7, e no verso 10, quando fala que Jesus estava ensinando no templo na festa dos tabernáculos, né? E em um desses versículos, na festa dos tabernáculos, os judeus, eles costumavam trazer água. Estava acontecendo lá a festa do tabernáculo e os judeus tinham o costume de levar água para o templo, né? Levar água para o templo para representar restauração, renovação, purificação, limpeza, enfim. Mas quando Jesus vê os judeus trazendo essas águas, Jesus ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quando ele fala isso, ele é odiado pelos fariseus. Os fariseus ficam aterrorizados porque ele se julga ser a fonte da água da vida. Ele se julga ser, ele se apresenta como a fonte da água da vida. E os judeus ficaram indignados, né? Os fariseus o rejeitaram prontamente. E no outro dia acontece isso aqui de João capítulo 8. Os fariseus trazem a Jesus essa mulher para testarem Jesus. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejados. Tu, pois, que dizeis? Isso diziam eles, tentando para que eu tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, existem muitas especulações acerca do que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. Muitas especulações mesmo. Alguém diz que Jesus estava desenhando um peixe, etc. Outros dizem
que Jesus estava escrevendo: cadê o homem? Cadê o homem? Já que a sentença deveria ser para ambos, tanto para o homem como para a mulher. Mas eu convido você a matar essa charada, trazendo assim o seu conhecimento. Leia comigo Jeremias 17 e o 13. Jeremias 17 e o 13 vai nos revelar o que Jesus estava escrevendo ali no chão. Vamos ler Jeremias 17 e o 13. Diz assim a sacra santa palavra de Deus. 17 e 13 de Jeremias. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Percebe que Jesus estava dizendo um dia antes que era a fonte da água da vida e foi rejeitado pelos fariseus e pelos escribas. E então, quando Jesus começa a escrever o nome deles na areia, eles se lembram desta profecia que diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a areia, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. E Jesus, quando escreve o nome deles na areia, eles lembram desta profecia e aí começam a soltar as suas pedras que estavam em mãos e cada um foi para a sua casa. Então, muito bem, meus amigos, está explicado essa palavra, pastor missionário Erivan Silva. Se você gostou dessa palavra, se inscreva no nosso canal, @Erivan Silva 656, tá bom? @Erivan Silva 656 no YouTube. Inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, comenta. Mas uma coisa é certa, contra fatos não existe argumento, não há argumento, pois aqui a gente vê claramente essa profecia dizendo que os que abandonam o Senhor terão seus nomes escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte da água da vida, da qual Jesus tinha se declarado um dia antes desse episódio, desse relato bíblico acontecer. Então, se inscreva no nosso canal, também faça-nos uma visita, se você é daqui de Paulista, Abreu Lima ou Igaraçu. A nossa igreja fica situada aqui em Abreu Lima, Fosfato, Avenida Transamazônica, número 999, tá bom? Venha nos fazer uma visita, Deus abençoe a todos, fiquem na paz.